quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estava vendo uma postagem esses dias e é interessante, eu estava fazendo uma reflexão sobre uma imagem que colocaram lá no Facebook, né? E lugares que são frequentados pelas pessoas que agora por conta da pandemia estavam vazios. E aí houve essa brecha, né? Essa abertura. E esses lugares voltaram a ter bastante movimento. Só que ao lado desses lugares tem a igreja. E a gente percebe-se que a igreja está vazia. Então os lugares que atraem as pessoas para a satisfação da carne está cheio. As pessoas estão atrás disso. E a igreja, que é o lugar onde oferece vida eterna para as pessoas não estão preocupadas. Então, é a palavra do Senhor que está se cumprindo. Então nós vemos que o Senhor está trabalhando, irmãos. E isso é uma alegria para nós. Mas nós vamos indo de força em força. Nosso irmão Rude já deixou bem claro aqui. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra um inimigo incansável. Um inimigo também que não dorme, que não descansa. Mas a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso quer dizer que a igreja não vai trabalhar na defensiva. A igreja sempre vai trabalhar na ofensiva. A igreja sempre vai avançar. A igreja sempre vai prosseguir. Por quê? Porque a promessa de Deus não é nós ficarmos aqui na terra. A promessa de Deus é nós herdarmos as mansões celestiais que estão preparadas para nós, que o nosso irmão leu aqui na palavra introdutória. Então nós temos que estarmos atentos e perseverantes, mais do que nunca, naquilo em que o Senhor tem nos chamado. Amém? Eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos aqui. No livro de 1 Reis, capítulo 17, os irmãos que estão nos acompanhando também aí nos seus lares, que Deus possa te alcançar nessa noite, que Deus possa renovar suas forças, que Deus possa te fortalecer. Só um pouquinho de tempo que há de vir virá. Aguenta firme que o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu quero ler os versos 1 até o verso 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Verso 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra.
Tá aí esse texto bem conhecido de todos nós. E o que nós podemos destacar aqui é a gente ver o cuidado de Deus com aquele com quem Deus chama, ou aquele a quem Deus chama, né? Observem que nós não ouvimos e nem vemos falar de Elias até então. E no capítulo 17 surge Elias profetizando, proferindo uma palavra para o rei Acabe. E se nós voltarmos ao capítulo 16, versos 29, a gente vai ver exatamente quem era o rei Acabe. Acabe não era um rei bom, ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Acabe, o filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Verso 30. E fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E aqui nós vemos Elias, então, surge na história, no contexto, profetizando e proferindo esta palavra a Acabe, que era rei em Israel, que não havia feito o que era bom aos olhos do Senhor, casou-se com Jezabel, na verdade com o propósito de fazer alianças com Jezabel. E o que foi que Jezabel fez? Tirou tudo aquilo que era de liturgia, tudo aquilo que era de se prestar culto ao Senhor Deus dos céus, e implantou então na nação de Israel a idolatria. E a Bíblia diz que ele foi, além de implantar junto com Jezabel, né, o culto idólatra, né, no meio da nação de Israel, a Bíblia diz que Acabe também foi e se encurvou diante de Baal. E a Bíblia diz aqui no capítulo 17, verso 1, que surge então Elias na história, proferindo uma palavra a Acabe, dizendo a Acabe que não cairia orvalho do céu e nem chuva, segundo a sua palavra. E aqui a gente já observa que, ainda que Elias não tinha aparecido no contexto da nação de Israel, a gente percebe que Elias era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Elias era um homem que tinha uma comunhão com Deus. Por quê? Porque ele diz que não cairia orvalho do céu e nem chuva segundo a sua palavra. E observem que ele não foi reprovado por Deus. Deus aprovou a palavra que saiu da boca de Elias. Por quê? Porque Deus tinha um propósito a ser realizado na vida de Acabe, envolvendo toda a nação de Israel. E profetizar para um rei, nos tempos de Elias, era como que se assinar o seu atestado de óbito antecipado. Principalmente para um rei como Acabe, que já tinha perdido a sua autoridade. Quem estava no comando da nação ou do reinado era Jezabel. A gente percebe que Jezabel era uma mulher dominadora, era uma mulher que influenciava demais por conta de ser filha de Etibaal. Etibaal significa consagrado a Baal, ou seja, Jezabel era uma mulher que cresceu no contexto idólatra. E se a gente for ver Apocalipse capítulo 2, se não me falha a memória, o verso 20, a gente percebe-se o que exatamente Jezabel havia implantado, né, no contexto então dessa época. Mas em Apocalipse capítulo 2 a gente vê que são agora um espírito de Jezabel que atua nesses falsos profetas, profetizando coisas terríveis
acerca do povo de Deus. Então Elias se dirige a Acabe, lança essa palavra a Acabe, só que Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Observe-se que uma palavra saída da boca de um profeta, olha o rebuliço que aconteceu por conta dessa palavra. Depois que Elias se dirige a Acabe e lança essa palavra a ele, o próprio Senhor Deus se revela a Elias e diz para que Elias então fugisse, de diante da presença de Acabe, e o Senhor disse para ele para que ele fosse para a banda do Oriente e se escondesse junto do ribeiro de Querite que está adiante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Irmãos, a palavra Querite significa cortar e colocar na medida certa. É claro que a gente enxerga muito bem aqui, e os irmãos vão entender aonde eu quero chegar, que a lei da providência de Deus aqui está claro para nós, que Deus ele sustenta a quem ele chama. Deus se compromete com aquele que se compromete com ele, em cuidar, em enviar a providência. Só que existem uns pormenores que Deus não nos chama já perfeitos para fazer a sua obra. Ele sempre nos chama, e a Bíblia diz que nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então Elias, ainda que fosse um profeta de Deus, Deus assinasse embaixo aquilo que Elias estava dizendo, mas Deus precisava também trabalhar na vida de Elias. E a palavra Querite significa cortar e colocar na medida certa. Ou seja, Deus queria moldar Elias e colocar Elias na medida certa. Por quê? Porque era muito comprido o caminho que Elias ainda ia trilhar. E é por isso que Deus manda Elias para o Querite. E às vezes, irmãos, você que nos ouve em casa, nós precisamos passar em Querite e ficar um pouquinho lá. E principalmente numa época como essa que nós estamos passando por ela. Porque é bem verdade que isso não é para todos, mas a tendência com uma situação como essa que nós estamos passando é nos acomodarmos. Ficarmos em casa, perto da nossa família, no conforto da nossa casa. Mas Deus não quer isso para nós. A Bíblia diz que é para nós levantar e andar, porque não é aqui o nosso descanso. Então Deus manda Elias para o Querite, para mostrar para ele que Deus estava cuidando dele, mas que Deus também ia trabalhar na vida de Elias. E é assim que Deus faz, irmãos, conosco muitas das vezes. Esta pandemia que nós estamos passando por ela, quantos de nós Deus não está trabalhando na nossa vida? Quantas coisas que nós pensávamos a respeito de Deus e hoje nós vemos de uma forma totalmente diferente. Porque não é só vir para a igreja, não é só vir para o templo. E eu ouvia um pastor pregar semana passada e ele disse uma coisa muito forte. Aquilo caiu dentro do meu coração e ficou gravado, e eu vou levar isso e eu quero compartilhar com os irmãos. Uma coisa, irmãos, é nós virmos para a igreja. Outra coisa é virmos para o culto. Vir só para a igreja é muito bom, mas melhor é vir para o culto. Por quê? Porque quem vem para a igreja não está preocupado com as coisas no entorno. Não está preocupado com nada, ele está preocupado em buscar a Deus, em servir a Deus, em adorar a Deus, mesmo com todas essas adversidades. Por quê? Porque ele entende que está no processo de aperfeiçoamento e que só Deus pode fazer o que ninguém pode fazer. Então nós precisamos entender isso. Deus não quer mostrar para nós que no tempo da pandemia Ele é só o Deus da providência.
Porque eu costumo dizer isso lá na Nova Guará. Pode faltar para todo mundo, irmãos, mas para nós não vai faltar. Pode não ter para o outro, para aquele outro, mas para nós tem. Mas Deus não quer só revelar isso para nós. Deus quer trabalhar em nossa vida. E Ele nos manda para o Querite, quando for necessário. Para quê? Para que Ele nos corte e nos coloque na medida certa. Por quê? Porque às vezes, como uma situação, eu vou pegar o gancho, aproveitar a situação, com uma situação como essa, como já foi falado aqui, ao invés de nós orarmos e nos preocuparmos em buscar a Deus, nós absorvemos algumas informações e às vezes até falamos aquilo que não convém. Isso é um sinal de que nós estamos saindo do foco. É um sinal de que nós estamos perdendo o foco, deixando o propósito de lado. O propósito nosso não é esse. O propósito nosso é estar na posição que Deus nos colocou. E aí o texto continua dizendo que Deus deu a ordem para que ele fosse para o Querite, para que ele então bebesse da água do ribeiro. E olha que lindo isso, irmãos. E eu, o Senhor Deus, tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus providenciou o ribeiro para Elias tomar a água do ribeiro. E Deus ordenou aos corvos que levassem comida para o profeta. Mais uma vez Deus mostrando que Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus que nos chamou e Ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o Deus que envia a providência para nós. Talvez você olhe para um lado e para o outro e fala, meu Deus, e agora? Aí você vai buscar a Deus mediante a uma necessidade que surge. Quando você menos espera, os corvos batem lá na porta da sua casa. Irmão, estava orando e o Senhor disse para que eu viesse aqui na sua casa. Vou dar um testemunho para os irmãos, porque é bom a gente falar de alguma coisa que a gente já viveu. Estava passando uma situação de dificuldade. O meu filho, o João Gabriel, que vai fazer 4 anos agora, dia 17, eu estava desempregado, ele pequenininho, passando uma certa dificuldade, desempregado, fazendo bicos de jardinagem com o nosso irmão Rosalvo, limpando o jardim. Deus estava cuidando. De alguma forma, Deus estava cuidando, porque isso nunca ele deixou de fazer. Mas um dia eu estava fazendo um serviço lá no posto do outro lado de lá da ponte Zerbini, eu não sei o nome daquele posto de gasolina. O Rosal faz serviço para o dono daquele posto ali, ele limpa aquela área verde ali e tudo. E eu estava com ele. 5 horas da tarde, meu telefone tocou, era a esposa de um irmão lá da Nova Guará. Ela falou assim, Rogério, Pai do Senhor, eu falei, Pai do Senhor, irmã, pode falar. Ela falou, você está onde? Eu falei, estou terminando de fazer um servicinho com o Rosalvo aqui, já estou indo embora. Irmãos, e nós estávamos passando na prova. Ela falou assim, eu só lembro que ela disse assim, eu vou dar uma passadinha lá na sua casa e vou deixar um negócio para você lá, e depois a gente conversa. Eu falei, não, amém, irmã, Deus abençoe. Aí terminamos o serviço, cheguei na minha casa, a minha esposa no computador chorando. Chorando. E eu perguntei para ela e ela chorando. Ela só falou para mim com a voz embargada. Vai lá no guarda-roupa para você ver e veja o que Deus fez para nós hoje. Irmãos, cheguei no meu guarda-roupa, diante de Deus eu estou dizendo para os irmãos, R$1.500 dentro do meu guarda-roupa. Deus enviou lá na minha casa. E aqueles R$1.500 deu para a gente fazer muita coisa. Muita coisa. Mas Deus sabia da nossa necessidade. E Deus achou por bem nos surpreender. Naquele dia Ele nos surpreendeu. R$1.500 chegou lá na minha casa. Fomos casar. Descansa o coração. E agora? Irmão, eu só sei dizer para você que saiu água da rocha,
caiu maná do céu, chegou a providência de Deus. Olha, irmão, Deus mandou te dar isso, Deus mandou te dar isso, Deus mandou te dar isso. Mas eu estava preocupado, sabe com o quê? Eu vou ser bem realista para os irmãos, com a casa. Porque eu tenho uma casa lá na Pedreira, minha casa. A Geisiane não queria ir para lá, porque eu já vim de lá, passei toda a minha vida lá. E ela falou, não, construímos ali então na casa do meu sogro e a gente está ali até hoje. Mas eu orando a Deus que eu queria ir para minha casa e quero ir para minha casa. Ano retrasado, o pastor Francisco Barros foi pregar na Nova Guará. Alguém dos irmãos estavam lá? A Gleice estava lá, lembra? Além de Deus me dar a casa, ainda curou uma enfermidade que meu filhinho tinha que eu nem sabia. E ele não sabia de nada. Ele diz, para você saber que Deus vai dar a sua casa, ele nem sabia de nada. Deus está curando o seu filhinho aí agora que está no seu colo. Então isso são algumas das experiências que a gente prova. De que Deus cuida de nós. Mas o mais importante é saber que Deus quer trabalhar em nós. Porque existem coisas, irmãos, que nós mesmos não nos conhecemos. Mas o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Então Ele nos manda às vezes para Querite, para mostrar que Ele é o Deus de providência, mas que Ele também é o Deus que trabalha no vaso. E é o que Deus está fazendo com Elias aqui. Mas é interessante, irmãos, os corvos deram ouvidos à voz de Deus. E obedeceram à voz de Deus na íntegra. Obedeceram à voz de Deus na risca. E a Bíblia diz então que Elias, sendo alimentado, levado o alimento pelos corvos, ele comia pão e carne pela manhã, pão e carne à noite, e ele bebia da água do ribeiro. Mas o que eu quero destacar também com os irmãos aqui é o verso 5. Depois que Elias ele recebe toda a instrução de Deus para que ele fosse para o Querite, ficasse lá, porque Deus havia ordenado os corvos que levassem comida para ele pela manhã e pela tarde, e que ele bebesse da água do ribeiro. Observem que não houve nenhum questionamento da parte de Elias. Por que o Senhor vai me mandar para o Querite? Por que o Senhor vai ordenar os corvos que me alimentem? Elias simplesmente fez conforme a palavra do Senhor. Irmãos, o segredo da nossa vitória está aqui. O segredo de uma vida feliz com Jesus está aqui. Porque se nós lermos Mateus capítulo 7, se eu não me engano, versos 24 ao 27, vai falar de dois homens que construíram duas casas. Sermão do Monte. Jesus está ensinando a multidão acerca de coisas que eles precisariam aplicar em suas vidas. Fez conforme a palavra do Senhor. Lá em Mateus capítulo 7, vai falar do homem prudente e vai falar do homem insensato. Mas observem bem que tanto o prudente quanto o insensato, eles construíram a casa. Observem que o insensato, não é porque era insensato que ele deixou de construir. Não está escrito. Está escrito que ambos construíram a casa. Tá certo que o insensato não fez questão de tanta coisa quanto o prudente fez. Por quê? Porque o segredo está aqui, ó. O que ouve as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Então, o prudente, ele teve um pouco mais de trabalho, ele se preocupou e ele pensou na situação climática da época, ou do lugar aonde se construía a casa. E o insensato não se preocupou. Tanto é que o texto de Lucas vai dizer que o insensato construiu a terra sobre uma terra fofa. O prudente teve que fazer o alicerce, cavar a broca.
e todo mundo aqui sabe, se os irmãos que não sabem, para você construir um prédio desse para cima, você tem que construir um prédio desse para baixo. Certo, pastor? Porque as bases têm que ser firmes, profundas. Então, o que ouve a palavra e pratica, fez conforme a palavra do Senhor, é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Só que a diferença vai estar quando vier a tempestade, quando vier a chuva, quando vier o vento. Aí é que as casas vão à prova, e aí a gente vai ver qual casa vai ficar de pé. É por isso que muita gente não é só ouvir a palavra. Tiago vai dizer que não é para sermos ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra. E se nós olharmos quando Deus deu a ordem a Moisés, para que quando Moisés fosse construir o tabernáculo, Deus deu aquela dimensão e riquezas de detalhes para Moisés acerca do tabernáculo. O texto sempre conclui dizendo assim: e fez Moisés conforme tudo que o Senhor havia lhe falado. E fez Moisés conforme a palavra que o Senhor havia dito. E olha o sucesso que foi o tabernáculo. Por quê? Porque Moisés não era um ouvinte esquecido, mas ele era alguém que ouvia e colocava em prática. E aqui Elias está dizendo: e fez Elias conforme a palavra que o Senhor disse a ele. E aí, Mateus 7 ou Lucas 6, se não me falha a memória, quando veio a chuva, quando veio o vento, quando combateu contra a casa, qual casa permaneceu de pé? Aqui estava alicerçada sobre a rocha. Então, não é só ouvir a palavra, meus irmãos, vocês que estão em casa, não é só suficiente ouvir, ainda que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, mas essa palavra, por ser viva, ela vai gerar em nós algumas reações e vai colocar em nós desejo de praticarmos alguma coisa. É por isso que a gente não vive mais uma vida que nós vivíamos antes. Por quê? Porque essa palavra mudou a nossa vida. Nós não somos ouvintes esquecidos, mas existe em nós o desejo de mudança. É por isso que nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Irmãos, e pasme os senhores, o vento está aí. Muita casa, infelizmente, está desabando. Muita casa está caindo. Por quê? Porque são pessoas que não se preocupam em cumprir o que está escrito. E quando Mateus 7 diz que estes, porém, que ouvem as minhas palavras e as praticam, Jesus não está se referindo só ao Sermão do Monte. Jesus está se referindo a toda a Escritura, a toda a palavra de Deus, porque as leis do reino estão aqui. De Gênesis a Apocalipse são as palavras do Mestre. Então, nós precisamos fazer como Elias. Quando estivermos indo para o Querite, Deus nos dando a ordem, falando para nós que vai cuidar de nós lá, nós temos que dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, faz conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Sabe por quê? Porque quando Deus faz do jeito dele, é melhor para nós. Quando Deus faz da maneira que ele tem que fazer, é melhor para nós. E observem que sempre Deus vai dar provas para nós de que ele está no negócio. Irmãos, corvos levarem carne e pão para o profeta, isso aqui é coisa de crente. Isso aqui é coisa para Deus, irmãos. Isso aqui só Deus pode fazer. Irmãos, isso aqui aconteceu literalmente. Então, quando a barriguinha de Elias talvez desse uma roncadinha de fome, ele olhava para o céu, estava vindo o corvo lá com carne fresca e pão fresco para ele. Aí Elias, ó, a refeição que Deus te mandou, nas minhas palavras dizendo. Irmãos, então, fica tranquilo. O segredo é fazer conforme a palavra que o Senhor disse. E o texto vai continuar dizendo para nós assim: e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite,
que está diante do Jordão. E os corvos, que Deus havia ordenado, traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia da água do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. E agora? Será que Deus vai deixar o profeta perecer? E agora? Aí o texto continua. Outra vez a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, para que te sustente. Deus é vivo. Aí você olha, pensa que a água se secou e você vai perecer. Deus fala: preparei uma viúva para te sustentar em Sidom. Só que a palavra querite significa cortar e colocar na medida certa. A palavra Sidom significa fornalha. Olha a vida do crente. Olha como é que é a vida do crente. O nosso irmão Ruth falou da batalha. Você está em querite, está sendo trabalhado por Deus, mas cuidado por Deus. E quando você pensa que o processo vai terminar, Deus te manda para Sidom, porque o vaso, depois de pronto, ele tem que ir para a fornalha, para que ele possa sair depois do teste, para que ele possa ser utilizado para o fim em que ele foi feito. Então, Deus chamou Elias, mostrou para Elias que ele é o Deus de providência, que ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele, e que ele honra a palavra do profeta, assina embaixo, e depois a gente vai ver em Tiago escrevendo, que Elias, irmãos, era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e não caiu chuva do céu por 3 anos e 6 meses. Aí o texto continua, e depois orou, e Deus mandou a chuva. Irmãos, só isso aqui já é para nossa alma se regozijar. Já é para nossa alma descansar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Irmãos, quem falou não mente. Quem prometeu não mente. E ele disse: eu vou e vou voltar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Então aguenta firme. Passa o que tiver que passar. A pandemia, não sei mais nem o que dizer acerca dessa pandemia. É tanta informação, mas eu disse para um irmão ontem lá na sede: pode ter certeza, cientista nenhum deu uma palavra até agora. Médico nenhum deu uma palavra até agora. O governo então nem se fala, está perdido. É a mão de Deus. Porque Isaías 59 vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre o povo e o seu Deus. Então, irmãos, é a mão de Deus. Essa pandemia, acredite, ela só vai embora quando Deus quiser. Só vai quando Deus quiser. Irmãos, eu ia falar sobre a oração de Jabes, pastor, diante de Deus. A igreja, ela só precisa orar. Só precisa orar. A igreja não precisa fazer mais nada. Cumprir com as nossas obrigações, é lógico. Máscara, o álcool, tudo certinho. Mas o que a igreja mais precisa fazer é orar.
segredo da vitória da igreja é a oração. Por isso vamos continuar orando, vamos continuar buscando. Aí o texto de 17 vai para 18 e a gente vê o desafio de Elias com os profetas de Baal. Irmãos, Elias não orou 2 horas, 3 horas, 4 horas, ainda que isso seja bom. A única coisa que Elias fez, porque a crise era existencial, ele reparou o altar. Aleluia. Ele consertou o altar que estava desconsertado. E ele fez uma oração simples, breve e objetiva. Ó Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, para que este povo saiba que há Deus em Israel, responde a minha oração. A Bíblia diz que o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, bebeu até a água que estava no entorno do altar. Então a igreja precisa só orar.